Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando mais uma semana, segunda-feira, e claro, com ela, nossa pílula inspiradora do bem, luz e paz ao seu coração, luz e paz sempre à sua vida em todos os sentidos. Meus amigos, hoje, no início dessa nossa linda semana, eu queria conversar com vocês sobre o seu outro eu. Onde está o seu outro eu? Você fala assim, meu outro eu, Ricardo? É, o seu outro eu. Nessa época da pandemia, eu tenho visto muitas pessoas, gente, falar muito de coisas ruins, medos, receios, algumas dificuldades, ao passo que, naturalmente, muitas pessoas são otimistas, também, claro, falam de coisas boas, têm boas expectativas. Mas é interessante perceber que, mesmo com a pandemia, mesmo com determinadas situações, poucas pessoas falam do outro eu. O outro eu que eu me refiro é o seu eu sagrado, é o seu eu divino. É aquele eu que, ao contrário do nosso eu humano, que é falível, que tem medo, que briga, que tem receio, é um outro eu mais iluminado, sabe? Um outro eu que tem energias maravilhosas, que são inspiradoras. Um outro eu que faz com que você se sinta conectado com Deus. Aquele outro eu que te dá forças para você se libertar de todos os tipos de vício que eventualmente você tenha. Um outro eu que faz com que você se sinta mais perto de uma vida harmoniosa e feliz. Meus amigos, todos nós temos esse outro eu. Você pode ter certeza disso. Muitas vezes a gente acaba se confundindo com quem a gente não é. Quando, por vezes, a pessoa fica misturada num mar de comportamentos duvidosos, a gente acaba se esquecendo de quem realmente a gente é. Então vamos lá, vamos supor que você durante muito tempo tem estado triste por algum motivo. Ou durante algum tempo você tem estado insegura ou inseguro por alguma razão. Ou durante algum tempo você tem estado oscilante em relação à sua autoestima, por causa de algumas circunstâncias. É muito provável, quando a gente passa um bom tempo em contato com esse tipo de energia, que a gente começa a se confundir. E é muito comum pessoas literalmente se confundem mesmo, né? A pessoa começa a achar que ela é esse comportamento errático dela, né? O sujeito começa a achar, não, eu realmente sou, minha autoestima baixa, né? Ah, eu sou uma pessoa insegura. Ah, não, eu sou uma pessoa tensa. Eu não vou dar conta de vencer esses problemas. Eu não sou. E aí você acaba se esquecendo do seu outro eu. O seu outro eu é o eu divino. É aquele eu que Jesus falava na célebre frase: vós sois deuses, um dia fareis aquilo que faço e muito mais. Lembra? Quando Cristo dizia: deixai brilhar a vossa luz, para que tudo ao vosso redor sejam, boas obras, para que as vossas boas obras resplandeçam. Então esse outro eu, ele só vai brilhar se a gente colocar foco nele. Você concorda? Se você alimentar apenas o seu eu humano, se você apenas alimentar esse eu errático, se você apenas alimentar esse eu que tem tudo aquilo que você não quer ter, mas ao mesmo tempo está aí do teu lado, dentro de você, simplesmente vai parecer que você não dá conta de fazer diferente. E nós dois sabemos que dá. Nós dois sabemos que nós damos conta sim de fazer diferente. Não é? Nós dois sabemos que nós conseguimos sim fazer muito melhor do que nós temos feito. Então, meus amigos queridos, esse outro eu que nós estamos buscando, que nós estamos abraçando, é um eu em que cada um de nós tem uma condição extremamente importante de abraçarmos um nível de superioridade moral que a gente pode sim alcançar aqui na Terra. E esses desafios que ora nós estamos vivendo na parte material, na parte de relacionamento, na parte espiritual, eles são convites, gente, extraordinários para a gente mudar de vida. Não é possível. Você acha que a sua vida são os vícios que estão do teu lado. Você acha que a tua vida é ficar lutando só para ganhar mais dinheiro. Você acha que a tua vida é ficar lutando para poder ter sexo. Você acha que a tua vida é ficar simplesmente correndo atrás de filho, ou vivendo a vida dos outros, ou a felicidade dos outros, ignorando a sua. Ou você acha que a sua vida é simplesmente ficar esperando que a morte chegue? Sei lá, porque tem gente que acha isso mesmo, né? A pessoa terceiriza a sua vida. Ela vive a vida dos outros, mesmo da família. Isso é errado. Se Deus nos deu livre-arbítrio e cada um é responsável por si mesmo, não há outra forma de você se doar à humanidade, à sua família, ou a quem quer que não seja alimentando o seu eu sagrado. Que não seja alimentando a sua semente crística, que não seja alimentando, meus amigos, aquela sua parte, esse seu outro eu, que literalmente está próximo de Deus.
E alimentar esse outro eu, gente, é transformador. Lembre-se, o mesmo esforço que a gente faz para alimentar esse eu humano errático, complicado, né, duvidoso, é o esforço que a gente pode fazer o quê? Para alimentar esse outro eu, que é mais iluminado, que tem mais ânimo, que é muito mais otimista. Quando você alimenta esse outro eu de verdade, com disciplina, todo dia um pouquinho, boas leituras, bons pensamentos, uma postura nobre, realmente você se compromete em fazer com que o seu melhor venha à tona, de repente você descobre que você é capaz de fazer muito mais coisas do que você imaginava que você era capaz de fazer. Por quê? Porque você mudou o foco de vítima para ator principal da sua existência e porque você começou a alimentar esse outro lindo eu. Tá bom? Então que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine. Você tem uma semana extraordinária. E alimenta esse eu, hein? E deixa eu te fazer convites especialíssimos para quem tiver interesse em estar com a gente hoje à noite. Eu vou fazer uma mentoria. Não sei se você sabe qual é a mentoria. É um momento em que nós vamos escolher uma das pessoas que vão participar de uma live que eu vou fazer às 8h30, para poder ajudá-la a superar seus problemas existenciais. Obviamente, eu não sei o que vai acontecer, quem que nós vamos escolher, não escolhi ainda. Nós vamos escolher ao vivo e vai ser lindo demais. Eu queria muito que você estivesse com a gente. Se você topar, vai ser às 8h30 da noite, vai ser uma experiência linda. Eu também nunca vivi essa experiência dessa forma. Eu acho que vai ser muito especial. Tá bom? Então fica o convite para você. Daqui a pouquinho, você sabe, a gente também tem nosso Evangelho no Lar às 10h30. E que Deus te abençoe, que você possa comparecer quem puder ao vivo. Vai ser uma alegria se não assista a gravação. Enfim, estamos juntos para alimentarmos esse nosso outro eu sagrado. Obrigado, viu? Em especial a você que escuta as pílulas até o final. Você que compartilha as pílulas do Evangelho. E lembre-se, eu já contei isso aqui, nosso amigo espiritual sempre diz, todos vocês que compartilham as pílulas com afinco, com carinho, faz parte da nossa equipe espiritual. E ainda que você não lembre, não tenha dúvida que você está fazendo uma diferença enorme, ajudando a levar essa mensagem do bem para tantas pessoas. Então, que Deus te proteja, te abençoe muito, muita luz e paz e, você já sabe, hein? Foco no seu eu divino, que nossa humanidade precisa e merece conhecer essa beleza que está dentro do teu ser. Até breve, gente. Até daqui a pouquinho, até hoje à noite, hein? Até muito, pessoal. Até muito breve.